Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Feminicídio é registrado na cidade de Carpina. Desconhecido mata cliente, fere barbeiro, abala em Águas Compridas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 24 de dezembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 9 assassinatos, como sempre, a maioria no interior. Foram 8 crimes registrados no interior e 1 no Grande Recife. E este ano, do dia 1º de janeiro até hoje, em Pernambuco já foram registrados 3.180 assassinatos, sendo 1.792 no interior e 1.388 no Grande Recife. E a polícia segue investigando o assassinato do auxiliar de produção Fábio Ramos de Assunção, rapaz de 27 anos de idade, que morava na rua Felizmina Ferreira, no bairro do Salgadinho, em Olinda. Ele, na boquinha da noite de antes de ontem, foi assassinado com cerca de 18 disparos de arma de fogo, uma saraivada de balas. Isso aconteceu no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos. O Ideal Mix, elemento desconhecido, cometeu o crime. De acordo com informações, Fábio Ramos de Assunção, ele estava com uma mulher, tinha acabado de chegar no estacionamento com um carrinho de compras e quando fazia manobra na motocicleta dele, foi surpreendido pelo criminoso, que fugiu com um compasso, o compasso que já estava à espera dele do lado de fora do estacionamento. E de acordo com informações, o auxiliar de produção, o Fábio Ramos de Assunção, ele já havia sido preso por tráfico de entorpecentes, também porte ilegal de arma de fogo. Por sinal, ele morreu com a tornozeleira do sistema prisional. A polícia também investiga a morte de um rapaz que era identificado apenas como Douglas. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho do PET, na rua do Dendê, no bairro da Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. A polícia também investiga a morte de uma jovem. Sabrina Maiara da Silva Lima tinha 21 anos, foi assassinada a golpes de faca peixeira em terras do sítio Silva de Baixo, na zona rural de Taquaritinga do Norte. De acordo com informações, ela teria envolvimento com tráfico de drogas. Furtava objetos de casa, isso mesmo, não trabalhava, furtava objetos de casa, vendia e com a grana ela mantinha o vício. A polícia também investiga a morte de Marciano Oliveira da Silva, de 33 anos de idade, um ex-presidiário. Ele foi assassinado a golpes de faca peixeira no sítio Pega do Garcia, na zona rural de Águas Belas, no agreste do estado. O suspeito foi preso em flagrante e foi justamente o irmão dele, o próprio irmão, William Oliveira Silva, de 26 anos de idade, que foi preso em flagrante. De acordo com informações, o Marciano era altamente violento, já havia ameaçado de morte até a própria mãe. E aí ele cometeu mais uma injustiça, né? Brabo dentro de casa, teria tentado matar a mãe e daí acabou sendo assassinado pelo irmão. Em Palmares, a polícia está investigando a morte de Amaro Maciel da Silva Júnior, assassinado com disparos de arma de fogo na rua Tenente Everaldo, no bairro Santa Luzia. A única informação é de que o rapaz, ele teria envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Na cidade de Belo Jardim, no agreste do estado, a polícia investiga a morte de José dos Santos Alves, um jovem de 23 anos de idade. Era um ex-presidiário e foi assassinado a bala na BR-232, na Vila Chicurus, no bairro da Coab 1, naquele município. De acordo com informações, ele estava de motocicleta, uma mototáxi, tinha pego uma mototáxi e daí foi emboscado e assassinado. Uma mulher, Márcia Fernanda Silva de Menezes, com 41 anos de idade, ela foi assassinada a golpes de faca peixeira nas proximidades da barraca de caldo de cana, na rua do Sapateiro,
bairro Nossa Senhora das Dores, bem justamente no camelódromo, na cidade de Caruaru, no agreste do estado. 2 homens cometeram crime. De acordo com informações, a mulher Márcia Fernanda Silva de Menezes, ela estava acompanhada de um travesti conhecido como Suzuki, e ela, segundo informações, seria usuária de drogas. O corpo de Márcia Fernanda Silva de Menezes, de 41 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O trabalhador rural Manuel Lourenço da Silva, com 43 anos de idade, foi alvejado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, no sítio Umbuzeiros, zona rural de Saloá. Atentado praticado por 2 homens desconhecidos. O Manuel, ele estava com um filho de menor idade que conseguiu escapar dos disparos. Ele ficou ferido, foi alvejado por vários tiros, levado para o hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Wanderson Santana Silva, de 21 anos de idade, residente na rua Itamar Albuquerque, Montenegro, no bairro Ipirangaí também. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo à margem da PS-75, no Engenho Laços, zona rural lá de Itambé. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Agradecendo a rapaziada sintonizada aqui na Jornal Gordo do Carneiro e Baroca da Carne, são comerciantes da Feira Nova lá em Abreu Lima. Dona Lourdes, ela está internada, ela e a acompanhante dela, a irmã Cristina, residem na rua Joaquim Nabuco, em Abreu Lima, são amigas do professor Rivaldo, também lá de Abreu Lima, que é filho de seu Pedro Tempero, que mora no Nobre, em Paulista. Na oficina Supapo, na rua Realengo e Afogados, estão lá Messias, Valdir e Rose, que irão inclusive mais tarde fazer uma feijoada para comemorar aí o Natal. No edifício Igaraçu, no início da Dantas Barreto, estão lá o pessoal que trabalha com Moreira Modas, Zé do Óculos e Heriberto do Ouro. Isso. E também tem Léo, Sargento Léo, no boteco, caldinho do boteco do Léo, também lá no início da Dantas Barreto. No Mercado Público, em Casa Amarela, está lá Tufão do Caranguejo, sempre ligado com a gente aqui na Jornal. Tinta dos Teclados e a esposa Rosa estão no bairro de Campo Grande. O estivador Marcos Bola, Sandra Apolinária, Antônio Dançarino e também Batista, que é presidente do Clube Bela Vista. Os corredores do CVR da Jaqueira irão inclusive comemorar, vão fazer uma confraternização hoje, daqui a pouquinho, a partir das 7 horas, será lá mesmo na Jaqueira. Essa festa é comandada pelo Dr. Dimas, diretor do CVR, e também o comissário Natanael Cunha. Aldevir e a esposa Leninha estão ligados com a gente na Jornal. O casal está na Campina do Barreto. Aldevir é irmão de Aldemir, que trabalha no EMOP, e também de Santos, que trabalha no Caldinho do Neném. O comissário Nelson está ao lado do Quebra Rádio, ali no início da rua São José da Coroa Grande, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. No cemitério do Pacheco estão lá Vovó Margarete, DJ BT e o administrador, que é o Jorge Bicão. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto com vários disparos de arma de fogo na Avenida Luiz Rodolfo, no Engenho Alegre, zona rural de Gamileira. De acordo com informações, este rapaz, que ainda não teve o nome divulgado, ele teria sido sequestrado da residência dele no último dia 17 por 4 homens. Os caras colocaram ele num carro Gol branco e deram um sumiço nele. Do dia 17 ele ficou desaparecido, até que de repente ontem o corpo foi encontrado e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A polícia está investigando este caso. O jovem Dejonas Silva Santos, de 24 anos de idade, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na própria residência, localizada na rua 70, bairro João de Deus, em Petrolina. Foi um cara sozinho numa motocicleta. O pai dele, inclusive, Gildeni de Jesus Santos, 49 anos de idade, ficou ferido. Foi tentar livrar o filho, mas os caras, o elemento que estava na motocicleta, meteu bala nos dois. Dejonas Silva Santos, ele foi levado para o hospital de traumas, mas não resistiu. O pai dele foi socorrido no hospital também de traumas, onde está sendo medicado.
Um adolescente de 15 anos de idade foi arrastado da própria residência na Rua das Flores, no Alto do Sacrifício, na cidade de Escada, por elementos desconhecidos. Foi levado para o meio da rua, tiraram ele de casa, levaram para o meio da rua e em via pública meteram balas, ceifaram a vida do adolescente de 15 anos, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. De acordo com informações da polícia, esse adolescente, ele seria usuário de maconha, o pai dele dava conselhos à vontade a ele, já havia pago dívidas, 2 dívidas de droga dele, mas de nada adiantou, continuou devendo e o caminho foi esse do viciado, a morte. Mataram o menor de 15 anos e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Reginaldo José da Silva, este trafegava de motocicleta pelas terras do Engenho Barbosa, zona rural de Bonito, quando foi emboscado e assassinado com vários disparos de arma de fogo por elementos até então desconhecidos. E o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Feminicídio é registrado na cidade de Carpina. Desconhecido mata cliente, fere barbeiro a bala em Águas Compridas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. As cantoras Lourdinha Oliveira, nossa amiguinha, tá ligada com a gente também. Silene Araújo, que é forrozeira. No bairro do Pino estão lá Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. No Beco do Oeste, comunidade do Bode, também no Pina, estão lá Zé do Peixe, a esposa Cristina, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho e também a turma do Sindicato de A, é a turma dos Papudinhos. Joélio da Padaria Deus é Fiel, está no conjunto Abençoado por Deus, é o conjunto do Cordeiro, também ligado com a gente na Jornal. No Camelódromo, na Dantas Barreto, no módulo 2, estão lá Neném do Calçado, Rafacel, Limacel, Léo Cel, Cicinho Cel e também as meninas da loja de maquiagem Pickmake, inclusive a Isa Maria, Lani, Marcela e a nossa amiguinha Natália Hermosa. Vanvan e o MC Guela estão em Santo Amaro, Saulo Holanda está em Olinda, Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira, como também o motorista Fred, todos ligados com a gente na Jornal. Também seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual estão lá em Igaraçu. Zé do Sal e o amigo Biá da rede de supermercados em Águas Compridas, Olinda. Dr. Paulo de Tassi e toda a nova diretoria do SEAS, inclusive o segurança Eziel. O comerciante Ilmar está no cemitério de Paulista e no mercado público de Paratiba estão lá Valdo Miúdo e Didi da Carne de Sol. Zé Geraldo Ebacá Marteiro, ele trabalha na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho. Também no Cabo estão Alexandre e Chibata. Manuel Biratá da Mortuária Caminho da Paz está em frente ao Hospital Getúlio Vargas. Ita Cabeleireiro, Seu Lu da Barraca e Maxi do Mercadinho, na Rua Bulgari, no Morro da Conceição. Também no Morro, DJ Jó. DJ Jó e suas canções nos estabelecimentos comerciais lá no Morro da Conceição. Na Rua Frei Cassimbira, em Santo Amaro, estão ligados na Jornal Juninho do Depósito e da Água Mineral, Marcos Bola e os filhos Marquinhos e Brunão da Costela e dos Lanches. Um elemento foi preso em um bar no distrito de Mutuca, zona rural de Pesqueira, no agreste do estado. Ele estava com 4 porções de maconha e foi encaminhado à delegacia local. Um idoso foi atropelado e morto na BR-232 em Belo Jardim, no agreste do estado, por uma caminhonete cuja placa não foi fornecida. Luiz Gomes dos Santos tinha 72 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O pedreiro João Manuel Brito, com 52 anos de idade, ele trafegava numa motocicleta e bateu em um carro na BR-424, pertinho da Fundação Bradesco, em Garanhuns, no agreste do estado. O pedreiro João Manuel Brito morreu na hora e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru.
Eduardo Ferreira dos Santos, de 56 anos de idade. Este pedalava uma bicicleta quando foi atropelado na Avenida Transamazônica, pertinho do posto Vale Dourado, no bairro Antônio Casimiro, em Petrolina, por um veículo não identificado. Eduardo Ferreira dos Santos foi levado para a emergência do Hospital Universitário lá mesmo em Petrolina, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. Cosmo Goiano Bezerra, de 39 anos de idade, ele foi agredido com vários golpes de faca peixeira na Rua dos Canários, bairro do Helder Câmara, aliás, bairro do Avelar, que fica em Petrolina. A cidade de Petrolina está violenta demais. O Cosmo Goiano Bezerra foi esfaqueado e o suspeito, um tal de Igor Gabriel, de acordo com informações, isso aí por causa de um cigarro, isso mesmo, o tal do Igor Gabriel pediu um cigarro ao Cosmo e ele disse que não tinha, e não dava. E daí o resultado, por pouco, o Cosmo Goiano Bezerra não foi assassinado pelo tal Igor Gabriel, que encontra-se foragido, e a vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Carlos Antônio da Silva Nascimento foi agredido a golpes de faca peixeira no conjunto residencial Vivendas Petrolina novamente. Agredido a facadas em Petrolina por um elemento desconhecido. Carlos Antônio da Silva Nascimento foi levado para a emergência do Hospital de Traumas. Geraldo Bezerra de Lima, com 39 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira na Praça da Matriz, em Santa Cruz da Baixa Verde. E o suspeito, José Inácio de Lima Júnior, foi preso em seguida, preso em flagrante e autuado na delegacia local. E o Geraldo Bezerra de Lima foi levado para o hospital lá mesmo em Santa Cruz da Baixa Verde. Carlos Alberto Teixeira, um rapaz com 30 anos de idade, residente na Rua Bom Jesus, na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na Rua Entre Rios, no bairro de Santo Aleixo, lá em Jaboatão dos Guararapes, por um sujeito identificado apenas como mascote. A motivação é desconhecida. Carlos Alberto Teixeira foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do Engenho Velho, de onde foi em seguida removido para o Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. E agora, sábado, vamos falar dos aniversariantes que está completando idade nova hoje, justamente véspera de Natal. Eurípides está aniversariando e haverá uma festa com a participação dos amigos de trabalho dela, o pessoal lá da Sudene, inclusive também um outro amigo dela, que é o comissário Altair. Arnaldo, conhecido Kipapá, está aniversariando e haverá uma festa na Rua João Leite, no bairro da Mangueira, com a presença do sargento PM Filho Bagagem da Estância, o major Alexandro e também Fátima do Almoço da Imbiribeira, além também de quebra Zacarias do Brega. Esse está em todo, né, Zacarias? Um abraço para você, meu querido. Quem também está aniversariando hoje é Paiva. Paiva é presidente do Campol, está aniversariando hoje, e haverá uma festa com a participação do vice-diretor, o vice-presidente Pedro Lins, os diretores Manuel, Marcos Pereira, Luiz Carlos do Tatu e o comissário Euclides, esposo de Dona Marice. Inclusive, o Paiva e também toda a diretoria estão desejando a todos os sócios familiares um Feliz Natal. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Aniversariando hoje os sargentos Arnaldo Pereira de Carvalho, Etevaldo Vasconcelos de Souza, Edgar Luiz Costa, Maurício Félix de Castro e Edivaldo Oliveira de Andrade. As pensionistas, Maria do Carmo Joca da Silva e Eunice Florentina de Lima Jerônimo. Quem também está aniversariando hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Alexandre Guedes Alcoforado Assunção. Lembrando, minha gente, que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 9 assassinatos, 9, sendo 8 homicídios no interior e 1 no Grande Recife. E este ano, já em Pernambuco, foram registrados 3.180 assassinatos, sendo 1.792 no interior e 1.388 no Grande Recife. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem na BR-104 em Caruaru, no agreste do estado. Este homem estava com um carro que havia sido roubado de São Lourenço da Mata. Isso mesmo. O motorista alegou à polícia
que havia trocado este carro em um terreno avaliado em R$56 mil. Dançou, o cara foi encaminhado à delegacia e lá foram tomadas as providências. Um carro capotou quando ultrapassava um caminhão pela BR-232 no município de Pesqueira, no agreste do estado. 4 pessoas estavam no veículo, 3 delas ficaram feridas e uma morreu no local. Uma senhora idosa, passageira de 62 anos de idade, morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Policiais da Rocan apreenderam 10 gramas de maconha que estavam no baú de uma motocicleta no bairro da Coab 1, em Garanhuns. 2 suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia. Um adolescente foi flagrado com 11 pedras de crack e também dinheiro, R$174. Isso na rua Chico Mendes, no bairro do Jardim Petrópolis, em Garanhuns, no agreste do estado. O menor infrator e o entorpecente foram encaminhados à delegacia local. Um homem foi detido por populares após cometer um furto numa residência na comunidade de Recanto Carpina, em Lagoa do Carro. Isso mesmo, o suspeito havia escondido um botijão de gás no matagal para depois chegar lá e pegar, quando tivesse a maré mansa, iria lá pegar o botijão de gás e levar e vender. Foi o que ele fez com o liquidificador, que vendeu por R$10. O ladrão foi encaminhado à delegacia de Nazaré, onde foi enquadrado em um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Na Rua da Bandeira, bairro Senzala, em Carpina, uma mulher foi acusada de quebrar vários objetos na casa de uma vizinha e ainda ter agredido a vítima. Isso mesmo, esse rolo aí, tanto a acusada como a queixosa foram parar, esse rolo aí foi parar na delegacia de Nazaré da Mata. Na Rua 14, loteamento Primavera, em Paudalho, um filho denunciou o padrasto que teria agredido a mãe dele. Isso mesmo, o cara foi agredir a mãe do menor. O menor procurou a polícia, acionou a polícia e aí a polícia militar foi lá e prendeu o suspeito, que foi encaminhado à delegacia de Nazaré da Mata. Não foi só ele não, foi ele, a companheira dele e também o enteado. Esse rolo foi parar na delegacia de Nazaré da Mata. Lembrando mais uma vez que nas últimas 24 horas foram registrados 9 assassinatos, 9 homicídios, como sempre, a maioria no interior. Foram 8 crimes registrados no interior e 1 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até hoje, dia 24 de dezembro, foram registrados em Pernambuco 3.180 assassinatos. Isso mesmo, 3.180 homicídios, sendo 1.792 no interior e 1.388 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Feminicídio é registrado na cidade de Carpina. A vítima cessa. Maria da Conceição Reis, ela foi assassinada com golpes de faca de serra no pescoço. Estava bebendo na rua Projetada, pertinho da creche, no loteamento 3 Maria, na cidade de Carpina. O suspeito, ela estava bebendo com o companheiro dela, o gari Alberes Manuel Alexandre, conhecido por Beri. Os dois estavam lá numa boa, Começaram bebendo, beijos e abraços. De repente, minha gente, o casal se desentendeu. Cessa e o Beri se desentenderam e o resultado: o cara pegou uma faca de serra e meteu no pescoço da mulher. Maria da Conceição Reis Cessa, ela morreu na hora, e o companheiro dela, o gari Alberes Manuel Alexandre Beri, está desaparecido e a polícia tentando localizá-lo. E atenção! Desconhecido mata cliente e fere barbeiro a bala no bairro de Águas Compridas. As vítimas, o jovem Pedro Henrique da Silva Souza, com 19 anos de idade, residente na rua São José, no Alto da Bondade, em Águas Compridas, Olinda, e o barbeiro Claudson Vinícius Cândido da Silva, jovem com 22 anos de idade. Os dois foram baleados quando o Pedro estava cortando o cabelo na barbearia localizada na rua Tabajara.
e o barbeiro justamente identificado como Claudson. Estavam os dois lá, um trabalhando, outro com o cabelo cortando, e o resultado, o cara invadiu o estabelecimento e abriu fogo contra os dois. Pedro Henrique da Silva Souza, o cliente, morreu na hora, e o Claudson, o barbeiro, ficou ferido e foi hospitalizado. O corpo de Pedro Henrique da Silva Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E a versão aí é de que o alvo teria sido justamente o rapaz que morreu, Pedro Henrique da Silva Souza. Aí que o barbeiro Claudson Vinícius Cândido da Silva teria sido atingido por bala perdida. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.